sofresse um pouquinho, já vi que a maioria até engatilhou já a solução, show. Me avisem, por favor, quais forças atuam na caixinha? O peso para onde? Claro, vertical para baixo sempre. Faz com o dedinho, quando é que é normal? O que significa normal na física? Ah, é perpendicular. Engraçado, não veja normal sendo perpendicular à superfície, tu faz o dedinho para cima. É a reação da superfície. Isso era o detalhe da questão. Tu achar que a normal é para cima, tu tá viciado de repente que a normal é para cima, né? Mas a normal é normal a superfície. E se a superfície é vertical, a normal fica na horizontal. Olha como era perigoso. Ou seja, o difícil dessa questão não era a parte de atrito. Era a parte do diagrama de corpo livre, aquilo que eu peço para tu fazer sempre. Diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton, sistema de equação. O diagrama de corpo livre era fundamental. Que outras forças tem lá no bloquinho? Tem a FAT. Para onde é que a FAT atua? É verdade, se o bloco tenta cair, né, e ele não está caindo, a única explicação é que a força de atrito, né, que a parede gera é para cima, está faltando só uma. A força F que já estava explícita, né? Tudo bem para ti colocar a força F do outro lado do corpo? Né, o vetor continua sendo horizontal, dá o mesmo efeito. Se ele falou que o cara está parado, se a velocidade é zero, a força resultante é zero. Primeira lei de Newton. Olha para o eixo X, me afirma alguma coisa. Olha para o eixo Y e afirma alguma coisa. Deixa eu ver. No eixo X, se a resultante é zero, o que tem que acontecer com a força F com a normal? Tem que se igualar em módulo. Obrigado. Olha para o eixo Y. O que eu posso concluir? Que o peso é igual à força de atrito. Se ele me falou, aliás, ele me pediu qual é a força mínima, né, para o repouso, certo? E ele me disse que o peso vale... Se ele disse que o peso vale 100, ele disse quanto é que era a FAT, né? E como é que se calcula a força de atrito? Mi vezes a normal. A FAT vale 100. O coeficiente de atrito vale 0,25. Está multiplicando, passa... Dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4, né? É uma dica preciosa essa. Afinal, 0,25 é 1/4. E divisão de fração é a primeira vezes inversa a segunda. E já que ele me falou que a normal é 400, a força F sendo igual à normal, eu descubro que eu vou ter que fazer uma força de 400 newtons para o cara ficar parado. O difícil dessa questão, nem de longe era o cálculo do atrito. Era só o diagrama de corpo livre. Tu vê, quando eu te pedia, faça o diagrama de corpo livre, faz o diagrama de corpo livre, é porque é muito importante até para as questões básicas, certo? Essa questão que é a questão 26 da página 338 do livro 2, é isso? Do livro 2. Ou é a questão 79 da lista 5. Como explicar que elas vieram idênticas? SuperPro é o nome do programa que a gente usa para selecionar questões. Tem as questões do vestibular do Brasil todo lá. A gente seleciona. Seria muita crueldade com um cara que faz a lista, né? Ele tem que estar olhando a tua apostila e, ai meu Deus, isso aqui foi igual. É por isso que pode acabar acontecendo essas coincidências. Fala pra mim. Não entendi porque a força de atrito para cima não é para a mesma direção que a força dada. Porque tem a parede ali, né? A atrito não seria entre a parede. É isso que Bacana a tua colocação e é o que torna a questão delicada. Certo? Tu vê, olha só. Estou arrastando meu pé. Isso é atrito. Certo? Quando eu bato na parede, não é mais atrito. É uma força de contato direto, está bloqueado, não tem mais atrito. Agora o atrito é o arrastar. Então quando eu empurro o cara contra a parede responde. Isso é a força normal. O atrito seria isso aqui, ó. Empresta não, aqui, peraí, aqui vai lá. Se eu seguro o paninho muito levemente contra a parede, ele desliza para baixo. Eu tenho que pressionar ele contra a parede para ele não deslizar. Então o atrito é esse arrastar, essa tendência de deslizamento. Como a tendência de deslizamento é para baixo, o atrito é para cima. Certo? É isso que torna a questão difícil. O peso está sendo combatido pelo atrito. E a força que eu empurro o objeto contra a parede é que gera normal. Como isso é totalmente distinto do que acontece na horizontal, que é 99% dos casos, isso trava a gente. Por isso que essa questão é um exemplar muito bom para a gente trabalhar essa ideia. E sempre façam o que a colega fez. Nunca aceitem uma coisa que ficou insegura na tua mente. Pô, não, até entendi, mas não está legal. Pergunta de novo.
Eu já passei por situações de ficar um mês com a dúvida na minha mente. Um mês, não é brincadeira não, cara. Um mês, eu ia pra aula, eu já não perguntava mais de vergonha. Porque eu estava com aquela dúvida na mente e não tinha digerido ainda a informação. Só que eu ia pro apoio e perguntava pro cara. Pena que não era o meu professor, era uma pessoa mais nova que também não entendia muito de física. Às vezes nem o cara do apoio sabia responder a minha pergunta. Aí eu ia matando as perguntas dessa maneira. E o que me acontecia depois? Lá no final do ano eu marcava as minhas dúvidas, né? Em símbolos garrafais, assim, para eu poder no final do ano, poder olhar, pô, será que eu já mapeei as minhas dúvidas? Quando eu ia pegar uma dúvida que estava anotada, lá no começo do ano, eu olhava e, qual era a minha dúvida? Pô, questão idiota, não tinha dúvida. Não é possível. Sabe o que é o cérebro resolver a dúvida tão bem na tua mente que tu não lembra qual é a dúvida que tu tinha? Tu está tão convencido da solução que a dúvida sumiu totalmente. Isso pode acontecer. Tenham garra nas dúvidas de vocês. Fiquem com elas o tempo que for necessário para a gente digerir essas coisas aos poucos. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente aproveitar o embalo e discutir para tu ter bastante questão para resolver é o seguinte. Ah, detalhe, hein? Quem é a força normal no plano inclinado? Tu lembra quem é a força normal no plano inclinado? PY, né? Então cuidado, hein, pessoal. Se tu for fazer uma questão de atrito que tenha plano inclinado, tome cuidado porque a normal não é igual ao peso. Está lá o sujeito no plano inclinado, o ângulo alfa. A técnica para se sair bem em plano inclinado é pontilhada paralela e pontilhada perpendicular. Pontilhada paralela ao plano, pontilhada perpendicular ao plano. Aí tu vai lá e desenha o peso, que é vertical para baixo, perpendicular ao chão horizontal. Decomponha. Nome da criança? PX, é no mundo todo assim. Dividiu, nome e o ângulo. E o ângulo? Entre P? Sim, entre P e PY. Aí pronto, né? Aí fica fácil decompor. Sem ângulo é vezes seno. PY é P vezes com ângulo cosseno. E a força normal não é a reação da superfície ao PY? Então cuidado, hein? Ao calcular atrito no plano inclinado, lembrem-se que a normal é o PY. É uma dica que vai te ajudar a matar algumas questões. E eu quero aproveitar essa tua concentração para a gente discutir rapidamente a ideia da resultante centrípeta, que é o que vem logo na sequência na tua apostila. Assim tu vai ter uma semana muito bonita aí para tentar resolver exercícios.